Vamos pegar a Bíblia em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Aproveitando o Dia dos Pais, vamos estar trazendo uma mensagem dentro do tema. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Vamos ler juntos? Só um versículo hoje, vamos lá? Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Vamos orar? Sim, Deus, assim como cantamos, este é o meu pão é a tua palavra, assim como Jesus disse, eu sou o pão da vida. Queremos nos alimentar nesse momento das Escrituras, da palavra de Deus, porque nem só de pão viverá o homem, nem só do alimento físico, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Abençoa-nos nesse momento, no nome de Jesus, amém. Bom, pessoal, qual que é o tema da mensagem de hoje? Vamos lá? O privilégio de ser pai, o desafio de ser homem. É gostoso o Dia dos Pais, a gente vê a televisão falando sobre os pais, WhatsApp, Facebook, os amigos colocando as fotos do pai. É um momento muito gostoso, muito agradável, né? E começa a rodar uns vídeos na internet, né? E eu gosto muito de vídeo, acho que o vídeo ilustra tipos de pai, o pai brincalhão, o pai herói. Tem alguns outros aqui que eu quero falar. Tem aquele pai biológico, né? Fez o filho e nunca mais apareceu. Tem um pai ausente, também um pai que nunca aparece. Tem um pai presente, aquele que está nos melhores momentos com a família. Tem o pai adotivo, aquele que abraçou sem querer saber de onde veio, como seria. Tem pai carinhoso, pai que abraça, que beija. Tem pai agressivo, que só sabe gritar, bater. Tem pai alegre, sempre rindo com os filhos. Tem pai triste, pai calado. Tem pai in memoriam, aquele pai que já faleceu e sempre você no Dia dos Pais se lembra dele. Tem pai maltratado, trabalha o dia inteiro, se preocupa muito com a família, muitas vezes é maltratado na própria casa. Tem pai amigo, aquele pai que é sempre disposto a conversar. Bom, tem todos os tipos de pai. E é verdade que é um privilégio, o maior privilégio da vida de um homem é ser pai. Essa é uma grande verdade, né? A gente, quando é pai, parece que a gente vive um momento novo na vida. É muito bom a gente ter o privilégio de viver a paternidade. E eu estava assim pensando nessa mensagem, querendo lembrar assim alguns momentos que um pai passa, né? O que é um privilégio ser um pai? Os momentos com o filho, por exemplo, lá na gestação, né? Sabe aquela gestação e nascimento, quando a mulher descobre que está grávida, a esposa descobre que está grávida. Eu pergunto para você aí, você se lembra desse momento? Como que foi quando você descobriu que estava grávida? Como foi que você contou para o seu marido, o pai? Como que foi esse momento? Vocês conseguem se lembrar disso? Tem mulheres que compram aqueles 2 pares, daqueles pezinhos bem pequenininhos assim, e dá de presente para o marido e fala, olha, parabéns, tem uma notícia para te dar. Então ele já entendeu a resultado, né? E cada um vai usando a sua criatividade, né? Alguns reagem assim já, né? A notícia da gravidez, meu Deus, será que eu vou aguentar o segundo ou terceiro filho?
né? Mas é certo que é gostoso, é aquela fase maravilhosa, escolher o nome, né? Que nome que vamos dar para o filho, né? O primeiro nome é o nome da fantasia, né? Não há espaço. Tem gente até que busca em novela, em jogador de futebol da Alemanha, né? Então a fantasia vai longe, mas é a liberdade de escolher um nome, talvez que bíblico, muitas vezes, né? Interessante que o pai, nesse momento, ele só observa, né, aquela barriga crescendo, ele não pode fazer nada. A única coisa que ele tem que fazer é não estressar a mãe, mais nada. Ele só observa aquela relação ali entre a mãe e o bebê, está na barriga dela, e ele não faz mais nada. Ele só observa e tenta se acalmar, ele e ela, né? Até sair de madrugada para comprar alguma coisa diferente. Quero comer não sei o que, tem que sair atrás, já viram essas histórias aí, né? Tem que sair para encontrar alguma coisa para comer, porque senão o menino vai nascer com cara de pastel, então tem que comprar pastel. É aquelas histórias assim, né? Mas é claro, é uma fase muito gostosa, o parto, muitos têm oportunidade de entrar dentro da sala de parto, né? Como eu tive, acompanhar, muitos desmaiam nessa hora, né? É gostoso essa fase da gestação, do nascimento, né? E eles vão crescendo, aquelas crianças, eles vão chegar numa idade da infância, os filhos, né, ali, os filhos pequenos, né? Não é fácil não, né, gente? É uma fase que tem muitas lembranças, mas graças a Deus passou, né? Graças a Deus passou, muitas lembranças boas. E os filhos então pequenos, né? É claro que os filhos pequenos ainda dá muita alegria, né? Os pais, aqueles filhos ainda falam muitas coisas engraçadas, né? Esses dias o Samuel falou uma aqui na célula, esses dias: Samuel, o que você mais gosta na igreja? Porque dá oferta. Meu filho, você vai falar isso aí, você me mata de vergonha, Samuel. Por que você gosta mais o que você gosta mais na igreja? Porque dá oferta. Meu filho, já está tão envergonhado hoje aí o pastor, você fala isso ainda, porque a mãe dele dá R$1 para ele todo dia, ele vai lá e põe no gasofilário. Então ele adora fazer isso, levar R$1 de oferta todo dia. Então ele disse na célula assim: o que eu mais gosto da igreja é porque dá oferta, né? Então criança é aquela coisa gostosa, eles vêm com cada história, cada palavra nova, cada situação, né? E a gente precisa tomar muito cuidado nessa fase, os pais especialmente, com exemplo, né? Pai, eu estou te observando, né? Na infância, a criança está sendo formada, a sua personalidade, os seus valores. Aí vem a chamada adolescência, né? Os filhos chegaram na adolescência. Muitos pais têm medo. Nossa, quando meu filho virar adolescente, a coisa vai complicar, né? O que vamos conversar? Adolescente é tudo rebelde, adolescente é tudo complicado. Tem muitos medos, como conversar sobre a sexualidade, né? Mas é verdade, gente, é que na adolescência, enquanto na infância nós trabalhamos mais a afetividade, o carinho, o amor, na adolescência já trabalhamos mais a questão da mentalidade, da conversa. Ele já conversa sobre tudo. Um adolescente conversa sobre política, um adolescente conversa sobre futebol, sobre igreja, ele conversa. É hora dos pais começarem a abrir um diálogo com os filhos sobre tudo. Um pai especialmente ter um bom relacionamento, um diálogo com o filho adolescente. Eu já falei aqui de uma música chamada 18, de Gerson Borges. Eu acho muito linda a letra dela. Diz assim: ainda outro dia era criança, de se pegar no colo, junto ao coração, e se soltar no solo, se lambrecar no chão. Ainda outro dia era um menino, de se levar para a escola, segurando a mão, brincar de pipa e bola, correr, rodar peão. E um pai que de repente vira irmão, mas quando acordou um dia desses, preguiçosamente: pai, que oração! Me chocou a força de como o tempo é vão. Ainda era o mesmo meu menino, pedindo a minha ajuda, minha proteção. Não tanto como antes, agora ele cresceu, e trilha o seu caminho olhando o meu. Foi num piscar de olhos, e não havia mais brinquedos espalhados pela casa, pelo chão, nem lápis, nem caderno, nem desenhos enigmáticos, nem papel de chocolate, nem biscoito. Quando abri os olhos, meu menino fez 18. E assim passa a infância
e adolescência, e lá estão eles, dando alegria ao pai também, dando preocupação muitas vezes, tendo que já ser mais, às vezes, rigoroso em algumas correções, mas é uma fase maravilhosa para um pai viver com seu filho adolescente, e daí o filho vai ficar jovem. Esse momento também é de muita alegria. Vem a formatura muitas vezes, a colação de grau. Eu fui numa colação de grau esses dias, e eu vi assim uns pais, foi maravilhosa a colação de grau, foi inclusive da filha da Maria Rosa, da Pamela, e naqueles momentos aos pais em memória, aos professores, os alunos fizeram a dedicatória escrita, não foi chegar lá e ler um negócio que entregar lá e ler, não, eles escreveram, e foi muito emocionante, especialmente quando um menino chegou lá e disse assim: eu vou quebrar o protocolo, eu quero falar aqui sobre a minha mãe. Aí ele começou a contar a vida dele. Olha, eu cheguei aqui em Rondonópolis, minha mãe sofreu um acidente, perdeu a memória, ela não lembrava quem eu era, que eu era filho dela, nesse acidente ela quebrou todos os dentes da boca, e ele começou a contar, né, e eu quase no chorão também, já começou eu lá no altar, junto com o padre, as lágrimas já começou a correr aqui, veio uma mulher do cerimonial, me deu um lenço, agradeci, tentei dar uma segurada no choro, e a turma já caindo no choro já, a igreja inteira chorando, e o menino falando com a mãe, elogiando a mãe, agradecendo, falou muita coisa linda para a mãe, falou: mãe, eu dedico a você esse curso, acho que era zootecnia, eu dedico a você, mãe. Era duas turmas, zootecnia e direito, esse era da zootecnia. Ele foi lá com a mãe, levou uma rosa lá para a mãe, a turma aplaudiu, e os filhos saíram todo para abraçar os pais, levar uma rosa e uma carta. Mas gente, o que tinha de pai chorando, tinha uns gordinhos assim, com os que choravam assim, abraçava com os filhos, eu olhando aquela cena assim, coisa mais linda, gente, coisa mais linda assim, que alegria. Eu chorava tanto, gente, eu não tenho nem filho lá, eu chorava tanto que a garganta, sabe quando a garganta trava? Você não consegue nem respirar direito, tanta emoção, aqui travava, e eu não tinha nem filho, eu fico imaginando na formatura de um filho, é uma coisa excepcional, uma coisa maravilhosa. Então, são tantas alegrias que um pai tem, agora talvez até um casamento na juventude, né? Apesar de o casamento estar sendo cada vez mais prorrogado, lançado adiante, mas filhos jovens, né, estão se casando ainda, ali entre a faixa dos 23, recém-formado, 25, e o pai tem oportunidade, aquele pai de entrar com a filha, né, ou abençoar o seu filho na cerimônia. Muito lindo esse momento, tantas alegrias, né, que um pai pode receber de um filho ainda na juventude. E esse filho então vai se tornar um adulto, né? Os pais vão envelhecendo. Você talvez tenha algum pai aqui, já muitos pais nessa idade, que já viram os filhos passar por todas essas fases, e agora os meninos não são meninos, são homens, né? E as meninas são mulheres, a aparência de uma mulher, o menino se tornou um homem. E até hoje de manhã aqui na escola dominical fizemos uma devocional no livro Gotas, e falava exatamente sobre isso. Eu quero ler um trecho. Vem os netos, né? Os netos são filhos duas vezes. Se os filhos são herança de Deus, os netos são uma dupla herança. Aqueles que podem ver os filhos dos filhos são considerados abençoados por Deus. Os avós curtem mais os netos do que os pais curtem os filhos. Na verdade, os netos são a coroa dos avós. Por outro lado, a glória dos filhos são os pais, pois assim como os avós se orgulham dos netos, os filhos se orgulham dos pais. É uma experiência sublime nascer, crescer, casar, ter filhos, educá-los e vê-los encaminhar-se na vida, e mais tarde segurar nos braços os filhos dos filhos, né? Então você, pai, talvez tenha pai aqui de todas as idades, todas as experiências que eu contei, talvez tenha pais que já viveram até mesmo a experiência de ser avô, né? E como é bom a gente viver essa experiência. Mas eu queria agora caminhar para a segunda parte da mensagem e final. Ser pai é um privilégio, mas também é um desafio. Então, por isso que o tema da mensagem é o privilégio de ser pai e o desafio de ser homem. Por que o desafio de ser homem? Porque, segundo pesquisas, os homens cometem mais crimes que as mulheres,
Os homens são mais violentos, os homens cometem estupros e muito mais roubo do que as mulheres. Olha, os dados são muito altos. Por exemplo, no Brasil, 90% dos presos são homens e 10% são mulheres. Os homens, 94% das batidas com bebidas são homens. Suicídio, homens, maior nível. Transgressões contra a lei, abuso contra a criança, homens. Parece que o homem, você vê, ele tem algo desde a infância de querer avançar além dos limites, às vezes de explorar um pouco mais. E há um desafio de ser homem, de saber controlar isso que há nele. Parece que esses hormônios masculinos de querer se impor, de ser melhor, de se destacar muitas vezes, e levando a esses índices de que é mais difícil ser um homem do que uma mulher. Até muito pessoal brinca assim, tem mais mulheres do que homens. Na realidade, nascem iguais. Isso aí tem dados iguais. A questão é que morrem muito mais homens em brigas, em acidentes, em gangues, em drogas e tantas outras coisas. Por isso que eu quero separar essa segunda parte da mensagem para a gente refletir no versículo de 1 Pedro 3,7, que é o versículo que eu li no início e é o versículo dessa noite. Eu quero que você, se você tiver com a sua Bíblia aberta ainda, que você mais uma vez leia comigo e vamos meditar nesse versículo e vamos encerrar já essa mensagem, a segunda parte da mensagem. É um pai e um marido espiritual, ser um homem espiritual, né? É um grande desafio. Olha o que diz a Bíblia mais uma vez: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil. Tratai com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações, tá? No final do culto, muitas mulheres vão me agradecer, tá? Ô pastor, que mensagem abençoada, que mensagem espiritual, o senhor estava cheio de unção nessa noite, porque realmente nós vamos agora falar com os homens, né? Um marido e um pai espiritual, né? Muitas mulheres falam assim, a Bíblia é machista, eu não vou na igreja evangélica, porque a Bíblia é machista. Veja, se você ler a Bíblia, você mulher, você vai ver que é o seguinte, a Bíblia fala assim para as mulheres serem submissas, é verdade, mas a Bíblia fala mais para os homens. A Bíblia fala que os homens devem amar as mulheres como Cristo amou a igreja. E como Cristo amou? Morreu numa cruz. Eu pergunto, o que é mais fácil, ser submissa ou morrer na cruz? Então veja bem, onde um marido morre na cruz pela mulher, não existe submissão forçada, nem agressiva, nem autoritária, é a submissão e amor. E veja que o versículo fala alguma coisa sobre isso aí. O versículo começa assim, ó: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar. O que significa? Vocês estão vendo a mesma casa, vocês estão vendo o mesmo teto. Tratem a mulher com cavalheirismo, com romantismo, sejam carinhosos, sejam amáveis com a sua esposa. É isso que está dizendo aqui. Vivam, fala aqui o texto, igualmente a vida comum do lar. E continua dizendo, tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil. Tratai com dignidade. Gente, a fragilidade aqui, não está falando fragilidade de inteligência, de sabedoria, não é isso não, é de força. Você sabe que um homem é muito mais forte que uma mulher, fisicamente falando. Isso não precisa nem discutir com você aqui. O marido precisa tratar ela com dignidade, ela é mais sensível, né? O homem que é mais forte deve carregar o fardo mais pesado, ele deve tratar a mulher como um vaso belo, frágil e que tem um grande tesouro ali dentro. O versículo continua, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça, para que não se interrompam as vossas orações. Aqui que as mulheres vão me agradecer. Escute aqui, maridos, pais, eu quero falar com os pais. Se você tratar mal a sua mulher, a sua oração
é interrompida. Pode dizer, mulher, olha para o seu marido e fala, você está vendo? A sua oração é interrompida. Deus não ouve. Se você tratar mal a sua mulher, as suas orações são interrompidas. O que o apóstolo Pedro está dizendo aqui, se o marido falhar em amar, em honrar, em respeitar, e a mulher reclamar dele diante de Deus, os ouvidos de Deus se fecham. Ah, pastor, não vendi nada esse mês. Trata melhor a mulher, irmão. Pastor, a minha empresa está mal. Trata melhor a esposa. As orações não podem ser interrompidas, gente. Se é um lugar onde há briga, o marido distrata, trata mal, ele está perdendo de receber bênçãos divinas. Os casados, os maridos, devem se empenhar para que as brigas não atrapalhem as suas orações. E, gente, tem muito pai, talvez tenha aqui hoje, eu quero dizer para você isso, tem muito pai agressivo com a sua mulher, com seus filhos. Tem uma dinâmica da psicologia, que ela diz o seguinte, ela pega um ursinho de pelúcia, e ela fala assim, pegue esse ursinho, e faça alguma coisa com esse ursinho. Uns pegam o ursinho e jogam para cima, uns pegam o ursinho, abraça, uns pegam o ursinho e dá um chute, uns pegam o ursinho e dá um soco. Qual que é a aplicação? É sobre afetividade. Por que você deu um chute no ursinho? Ah, porque homem não abraça. Ah, porque homem tem que pisar. Onde está isso na Bíblia? Que cultura maligna é essa? De que o homem não beija, o homem não chora, o homem não sorri. Tem muito homem que trata mal sua mulher, mulher depressiva, mulher maltratada. Gente, quando você tirou, o homem, o pai, quando você tirou a sua esposa da casa do seu sogro, você falou para ele que ia cuidar dela, Muitas mulheres sofrendo. Gente, eu ouço no gabinete pastoral muita reclamação das mulheres. Eu fui visitar uma mulher um dia, a mulher falou, ela chorava, disse, pastor, eu não aguento mais. Meu marido é um trator. É do jeito dele, sempre do jeito dele. Ou é ele, ou é ele, ou é ele. Eu não aguento mais. Ele grita, se impõe, maltrata. Já estou no limite. Fazia tempo que eu queria falar desse assunto aqui com vocês. Não podemos, gente, ser uma pessoa, no meio das pessoas, às vezes trata bem, em casa trata mal. Deus tem que mudar o nosso coração. Tem uma história que uma criança falou assim, papai, por que a gente não mora lá na igreja? Meu filho, não podemos morar na igreja, disse o pai. A criança, não pai, a gente leva o fogão, a geladeira, a cama lá para a igreja. O pai impressionado falou, mas filho, por que você quer morar na igreja? O garoto respondeu, ah pai, lá você é tão bonzinho, lá você é tão diferente, né? Até aquela brincadeira, né? Tá no carro, né? Aquela gritaria, cala a boca moleque, fica quieto no carro, mulher, xingando, aquela gritaria, chega, acabou, parou, chegou na igreja, gente, mudou. Aí chegou, ô irmão, paz do Senhor, irmão, boa noite, Deus... Aí muda, né? E, gente, está errado isso aí, gente, está errado, porque o culto, ele começa na segunda-feira, gente, e termina no domingo. É um fio que vai passando a semana inteira. Pais que são grosso demais com os filhos. Tem pai, mas é porque eu criei assim, porque eu sou lá do não sei da onde, meu pai nunca... Tá, mas muda! Porque você vai ser assim, seu filho vai ser assim, seu neto vai ser assim, a vida inteira vai ser assim. Tem pai que nunca beijou filho, nunca abraçou, nunca disse eu te amo, nunca. Não sabe dizer me perdoa, eu errei, eu erro, eu quero melhorar.
Olha, eu quero dizer para você uma história, para você pensar nessa história. Diz que essa história chama a Árvore dos Problemas. Já contei essa história, é muito famosa, mas ela é linda. Um homem contratou um carpinteiro para ajudar a arrumar algumas coisas na sua fazenda. O dia do carpinteiro foi muito difícil, o pneu do carro furou, a serra elétrica não funcionou, ele machucou as mãos, e no final do dia o carro não funcionava. O homem que contratou o carpinteiro ofereceu uma carona para casa, e no caminho o carpinteiro não falou nada, estava muito triste, muito zangado. Quando os homens estavam assim, caminhando para a porta da frente da casa daquela família, ao chegar ali, o carpinteiro convidou o homem para entrar na sua casa, eles estavam indo para a porta. O carpinteiro parou numa pequena árvore em frente da casa e colocou as mãos nos galhos daquela árvore, depois abriu a porta de casa e transformou-se. Aquele traço do rosto bravo abriu um sorriso, ele abraçou os seus filhos, beijou a sua esposa, e um pouco mais tarde o carpinteiro ficou um pouquinho na casa e foi até o carro acompanhar o seu patrão, que contratou ele. Assim que eles passaram por aquela árvore, aquele homem que contratou disse ao carpinteiro: por que você tocou nessa árvore antes de entrar em casa? Ele disse: esta é a minha árvore dos meus problemas. Eu sei que eu não posso evitar problemas no meu trabalho, eu sei que eu não posso evitar problemas no meu dia a dia, mas eu sei também que esses problemas não devem chegar na minha casa, nem nos meus filhos, nem na minha esposa. Então quando eu chego em casa à noite, eu deixo meus problemas nesta árvore, e eu pego no dia seguinte. E você quer saber de uma coisa? Disse o carpinteiro: toda manhã quando eu volto para buscar os meus problemas, eles não são nem a metade do tamanho que eram e do que eu deixei naquela noite anterior. Maridos, tratem bem as mulheres, para que as suas orações não sejam interrompidas. E se você, pai, chega em casa e diz: não, agora é hora de eu desaguar tudo que eu levei durante o dia. Meu chefe me pisou, não sei o que deu errado, então agora é hora de eu descarregar nos filhos e na esposa. Faça como esse pai, mente. Não, o meu dia foi ótimo. Não, está tudo bem. Não tem perigo de demissão não, lá vai dar tudo certo. Mas lá no seu quarto, você sabe que a coisa está difícil. Mas você não quer que a sua família sofra. Haja diferente. A sua esposa é a mais frágil. Você, homem, tem que suportar. Você é o sacerdote do seu lar. Trate ela bem. Trate os filhos. Deixa na árvore dos problemas os seus problemas. Pessoal, como seu filho desenharia você? Recebi do Samuel esse desenho no Dia dos Pais. Interessante. Sabe como o Samuel me desenhou? Que eu achei interessante? Eu com barba. Porque eu tenho uma barba meio assim, como a gente fala assim, falhada. Não nasce nada, fica um negocinho falhado aqui e ali. E só que incomoda ele. A barba, mesmo que pouquinha, incomoda ele. Ele: pai, esse dia ele falou para Abel: você gosta mais da mamãe ou do papai? Da mamãe. Por quê? Porque o papai tem barba. Mas ele me fez com uma barba ali, e ele fez ele com um boné. Eu pergunto para você: como seu filho te desenharia? Você, pai, como seu filho te desenharia? Um pai triste? Um pai bravo? Sabia que nos desenhos as crianças expressam seus sentimentos? Talvez não tenha nenhum pai aqui nesse sentido, mas talvez tenha criança que vai desenhar seu pai. É um filme de terror o desenho. É choro. Como seu filho desenharia você? Eu já estou indo para o final. Valorize em vez de depreciar. Tudo nessa vida você valoriza ou deprecia, depende do valor que você dá. Se você depreciar a sua mulher, ela vai ficar uma mulher triste. Se você depreciar os seus filhos vão ser crianças tristes. Você precisa valorizar, mostrar para eles que a vida é bonita. Tem um filme muito lindo chamado A Vida é Bela. A Vida é Bela se passa na época do Holocausto, onde os judeus foram mortos. E o pai
tem um filho preso lá em Schindler, lá na Alemanha. E o filho dele, ele fala assim: não, filho, isso aqui é uma brincadeira. Os soldados estão passando ali, filho, é porque é uma brincadeira, vamos se esconder. E ele começa a falar para o filho que tudo aquilo ali que está acontecendo, foi um massacre dos judeus, era uma brincadeira. E o filme, assiste esse filme, A Vida é Bela. Você é uma pessoa que, você papai, você homem, você é uma pessoa que valoriza ou você deprecia? Qual o valor que você põe nos seus filhos? Em último lugar, o poder do elogio. Se você é um pai que elogia, seu filho é um gato, mas ele se vê como um leão. Mas se você não elogia, ao contrário, maltrata, você é um burro, você mulher não vale nada, ela é um leão, uma leoa, ele é um leão, mas se vê como um gatinho. É o contrário. Jesus Cristo, eu acho tão interessante que Jesus Cristo, Deus elogiou Jesus Cristo. Eu falo, meu Pai, como que Deus elogiou Jesus? Para que isso? Precisava disso? Precisava. O Pai disse: este é o meu filho amado, este é o meu filho amado. Jesus Cristo, depois capítulo 3 ele elogiou, capítulo 4 Jesus foi para o deserto ser tentado, e o diabo dizia: se tu és filho de Deus, elogie, abençoe, faça da sua boca um canal de bênção, você pai. Gente, as coisas mais maravilhosas dessa vida não custam dinheiro, ao contrário, o dinheiro muitas vezes destrói muitas coisas. As coisas mais simples não custam dinheiro. O que custa uma declaração de amor? O que custa fazer uma declaração de amor para o seu filho? Que Deus nos ajude, gente, a ter pais, homens nessa igreja amorosos, pais que não maltratam, não agridem, pais que tenham palavras doces nos seus lábios. Deus tem uma nova chance para nós a cada dia. Vamos ficar em pé? Vamos encerrar nosso culto. Faz para mim, Paulo, um fundo aqui, por favor. Está orando, feche teus olhos, vamos orar pelos pais. Pai, agradecemos pelo Dia dos Pais. É um privilégio termos os pais, sermos pai, termos um pai, é um grande privilégio. Queremos abençoar todos os pais aqui presentes. Queremos agradecer, Pai, pela vida de cada um deles. Que o Senhor nos abençoe nessa noite, cada família que é representada, Pai, mas sabemos que é um grande desafio ser um homem, numa cultura que diz que homem não chora, numa cultura que diz que o homem tem que pensar, mandar, fazer e deixar para trás a sua família, seus filhos, sua esposa. Pai, mas nós queremos que nessa igreja, cada dia pessoas abracem mais, beijem mais, sejam mais amorosas, sejam mais educadas, mais calmas, tenham os frutos do Espírito, a paz, a longanimidade, a bondade, a benignidade, o domínio próprio. Pai, sabemos que se nós maltratarmos a esposa, nossas orações são interrompidas, as bênçãos são fechadas. Mas se tem alguém nessa noite ouvindo essa mensagem e quer melhorar, quer ser uma pessoa mais calma, mais amorosa, parar de maltratar a sua mulher, mandar, subjugar, achar que é o dono dela, ó Deus, dá essa oportunidade, ainda em vida, também ser um pai muito grosso, muito bravo, que ele possa mudar, abraçar mais. Quem sabe hoje, acabar esse culto, ele dê um abraço nos seus filhos, um beijo, e diga: eu te amo, meu filho. Talvez a primeira vez é difícil, mas vai tentar e vai virar algo tão normal, e vai deixar uma memória no coração daquele filho. Pai, abençoe cada família, abençoe cada lar.
Abençoe os pais aqui presentes. E se alguém nessa noite tem desejo de mudar, dá essa força, meu Deus. Teu Espírito Santo trabalhe, mude. E que ao sair daqui já comece essa mudança. Não amanhã, hoje, já comece a ser uma pessoa mais calma, mais amorosa. Ajuda-nos, Pai, porque o nosso dia às vezes é tão corrido, tão tumultuado, tantas pressões, mas ajuda-nos a mesmo mentir às vezes, mentir que tudo está bem, deixar na árvore dos problemas, deixar a nossa família descansar e desfrutar da Tua paz, que nossa casa seja um jardim do Éden, não um campo de concentração, não uma guerra, não Iraque, a casa seja Shalom, a Tua paz. Ajuda-nos naquele momento de ira, de ódio, de vontade de gritar, de xingar. Ajuda a controlar, meu Deus. Que lembre da mensagem, que lembre das palavras de 1 Pedro capítulo 3, versículo 7. Os homens, façam uma oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, eu quero ser um pai melhor, um marido melhor. Me ajude a domar o meu instinto de homem, os meus hormônios. Me ajuda, Jesus. Eu quero ser mais dócil, mais manso, mais amoroso. Controla minha língua. Eu entrego a minha vida, a minha esposa, os meus filhos. Abençoe minha casa, no nome de Jesus.